Boa noite. Nesse episódio em questão, irei tratar sobre a história do leste europeu a partir dos seus primórdios na pré-história eslava. Dessa maneira, irei tratar de dois dos principais países do circuito do leste europeu, que é a Polônia e a Rússia. Dessa forma, eu irei me baseando no caso da Polônia, nesse livro do professor Henryk Siewierski, História de uma Literatura Polonesa, que foi traduzido e escrito pelo professor Siewierski a meados de 2008, na Universidade de Brasília, sendo esse livro da editora da Universidade de Brasília. Dessa forma, eu vou iniciando a conversa falando sobre o caso polonês, posteriormente irei falar sobre o caso russo. A gente tem que entender que o leste europeu era uma zona de grande transição entre povos que migravam da Ásia em direção à Europa. Então, a primeira transição que houve no leste europeu foi a imigração dos indo-europeus. Essa imigração que aconteceu em meados da Antiguidade Clássica, anteriormente à Antiguidade inclusive, em que povos arianos, arianos não no sentido nazista, mas arianos no sentido descendentes do Ária, era um dos povos da Índia, e vão pelo circuito iraniano e depois sobem pelos planaltos da Ásia Central até chegarem na Europa. E dali, no sul da Rússia, vão se dispersando, que são os povos gregos, que descendem dos indo-europeus, descendem também dos indo-europeus os romanos, que depois fariam a civilização romana, descendem os celtas, que posteriormente seriam os gauleses e depois os bretões e todas as outras tribos célticas, e também descendem dessas tribos os suevos e posteriormente outros povos, alanos e tudo mais. Nesse período, o leste europeu ainda é uma zona de transição, justamente pelo seu clima mais fechado, pelas suas florestas esparsas e pela dificuldade de agremiações e de povoamento, né? Dessa maneira, a população do leste europeu ela é dispersa, e em boa parte são pequenos vilarejos nômades que são colocados junto à costa do Báltico ou junto às florestas do centro da Europa. Dessa forma, consolida-se Roma, consolida-se os povos germânicos, conforme Tácito fala, né? Inclusive escrevendo a questão dos germânicos sendo os povos bárbaros que ameaçam o Império Romano, e tem a Batalha de Teutoburgo e tudo mais. A partir disso, a dissolução do Império Romano, com a crescente imigração de francos, alanos, ostrogodos, godos, visigodos, e assim esses povos passam pelo sul da Rússia também e se convergem em toda a região. E a partir disso é que também chegar do leste das estepes novos povos, que são os eslavos, que também são indo-arianos. Os eslavos eles se agremiam em porções de terra tanto na parte central da Europa, como a Polônia e a República Tcheca, quanto também a parte oriental da Europa, que seria a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia. E ao sul há uma migração que leva a esses eslavos a descerem para a região balcânica, onde eles acabam pagando tributos ao Império Búlgaro e posteriormente acabam criando seus próprios reinos na região da Iugoslávia, né? De toda forma, é importante a gente tratar dessa questão que a história dos povos eslavos ela não foi codificada, não existem relatos escritos sobre como cada um chegou, e os relatos que são escritos sobre o início da fundação desses povos são escritos posteriormente, 2 ou 3 séculos depois.
muito influenciado pela conversão, tanto no caso polonês para a questão do catolicismo, quanto no caso russo para a ortodoxia. Dessa forma, a gente tem que levar em consideração os registros arqueológicos, a gente tem que levar em consideração a história oral, a cultura, as músicas, canções populares e os costumes como um dos elementos para avaliarmos a história desses povos. Bom, no caso polonês, a gente tem que ver que a Polônia ela surge entre os rios Oder, Vistula e o rio Bug, criando-se nas extensões dos limites do antigo Império Romano uma confederação de povos que cria-se ali em questão. Então, os primeiros cronistas que falam sobre a Polônia já são na Baixa Idade Média, que aí seria o Gaius Aninimus, que é do século XII, e o bispo de Krakow, Vicente Gandula, que é do século XIII. Assim, há feitos um registro sobre a história de um rei que surgiu na Polônia, e ele era dito como um rei mau, um rei sádico, que maltratava os seus súditos, e esse rei era chamado de Popiel. Numa revolta popular que aconteceu na região da Polônia, acaba-se que um camponês chamado Piast, ele acaba se revoltando contra o rei e ganha uma guerra civil e acaba criando uma nova dinastia, a dinastia Piast, a dinastia que é a primeira dinastia dentro da Polônia. Assim, em meados do século VIII, essa primeira dinastia se consolida, tendo o fundador da cidade de Krakow, e ele é um dos fundadores da Polônia como um estado nacional, e ele tem uma filha chamada Wanda. Wanda, ela é uma jovem de 16 a 17 anos, que é cortejada por um príncipe alemão e acaba indo com más intenções, querendo se desposar dela para assumir o poder de Krakow. Dessa maneira, Wanda descobre a questão da traição do seu pretendente e ela se recusa a casar com ele. Então, dessa maneira, ela, morta de paixão por ele, acaba se jogando no rio Vístula e ela voluntariamente acaba se suicidando para que a Polônia não fosse cair nos domínios dos germânicos. Dessa forma, é uma história trágica, inicia-se a história da Polônia, mas a gente tem que voltar no passado um pouco mais para falar sobre três irmãos, Lech, Chet e Rus. Essa é a lenda dos três povos irmãos. Lech, ele representava um irmão que foi na parte mais ao norte, noroeste da Europa, no centro da questão das florestas. Chet, ele vai um pouco mais ao sul e estabelece seu reino. O Chet, no final das contas, ele acaba sendo o patriarca dos tchecos. Lech acaba sendo patriarca dos poloneses. O do Rus é bem verossímil, que é o dos russos, né? Então, acaba que esses três irmãos, eles são originários de uma raiz em comum, né? Dessa forma, Lech acaba criando um vilarejo chamado Gniezno. Gniezno em homenagem a uma águia que ele encontra no rio. E daí ele cria essa cidade, acaba sendo a primeira cidade da Polônia. Então, no brasão da Polônia tem um símbolo de uma águia em função dessa história de Lech. De maneira que a história da Polônia ela é uma história que é calcada pela lenda. Então, boa parte dos registros históricos que vão acontecer vão ser posteriores, principalmente na Baixa Idade Média. Assim, a conversão da Polônia, o catolicismo, com a questão dos missionários católicos saindo da Boêmia, das regiões da Alemanha, e a partir disso é codificado o idioma polonês, uma matriz latina, com algumas letras derivadas do idioma germânico, como a letra W, que é um duplo U, né?
E daí, a partir disso, a Polônia ela acaba sendo resgatada a história de criação da Polônia no romantismo, né? Boa parte dos relatos históricos no romantismo são de exaltação dessa origem nacional. Então, boa parte dos que dos desígnios poloneses, eles são dados por uma história oral que acaba sendo codificada. A primeira história que a gente pode ver é do rei Piel, que ele ocupa o trono, espalhando um terror e uma crueldade sem tamanho, mandando cortar cabeças, queimar pessoas vivas e assim vai. E dessa maneira ele acaba sendo calcado como um dos criminosos mais terríveis, né? Um déspota comparável a Ivan Terrível. E dessa maneira acaba que é uma comparação até feliz, fala de Ivan Terrível e desse rei Pompiel, porque quando foi codificado esse relato, a Polônia já estava em guerra com o Ivan Terrível da Rússia, né? Então era um exemplo até mesmo de história que foi passado nesse período. Então existem muitas crônicas, até poemas populares, como o poema de Adam Chernowski, falando da questão da pré-história dos povos eslavos, que foi feita em meados do romantismo, em 1818, quando a Polônia estava sob domínio russo, após a derrota de Napoleão. Após isso, o resgate da cultura polonesa era feito através dos livros, através da literatura e através da música. Bom, o idioma polonês quase desapareceu se não fosse a grande exaltação popular que foi feita no romantismo, né? De toda forma, a gente passa por esse período em que a Idade Média se inicia na Polônia em meados do século X, quando a gente observa que Boleslav, o Valoroso, inicia a construção de escolas, igrejas e conventos na Polônia, chegando a trazer missionários europeus com livros, arte sacra e outras tecnologias trazidas da parte ocidental da Europa, iniciando-se assim a conversão da Polônia ao catolicismo. A Polônia ela era fragmentada em vários principados, assim como a Rússia também era no início, e Boleslav, o Boca Torta, de 1102, ele acaba criando uma confederação depois da sua morte, mas ela é desfeita quando os mongóis atacam a Polônia e acabam destruindo boa parte dos principados poloneses, assim como fizeram com a Rússia. Então acaba que sobra da dinastia Piast apenas Krakow, que aí tem a história do Bartosz, que é uma lenda popular das crianças, que é contada em meados de 6, 7 anos. História de um corneteiro que avisa os poloneses sobre um ataque dos tártaros, e durante esse ataque contra a cidade de Krakow, acaba que Boleslav toca e os tártaros acabam sendo repelidos, mas um tártaro acaba, por irritação, perder a batalha, atirando uma flecha na direção de Boleslav, e Boleslav Bartosz acaba falecendo. Bartosz acaba se tornando um herói na praça de Krakow, praça central da cidade, onde tem um mercado, e ali é tocado uma corneta simbolicamente um horário do dia para lembrar a memória desse herói nacional que salvou a cidade da destruição dos tártaros. E dizem que em questão de guerras, né, quando a Polônia entra em guerra, Bartosz começa a tocar sua corneta de novo e suflar os poloneses a lutarem, né? É uma história popular que é para crianças, que surgiu em meados do romantismo também. Então, a gente tem que observar que a Polônia se restaura como um reino unificado a partir do reinado de Casimir o Grande, em meados de 1333 até 1370, e que ele praticamente funda novamente a Nova Polônia, segundo o relato de Długosz, falando assim: encontrou a Polônia de madeira e a deixou de pedra.
de maneira que só existiam casebres de madeira, igual ao exemplo da Rússia, mas Kazimir acaba criando novas cidades de alvenaria e novas tecnologias para o terreno polonês. Assim o país cresce, surgindo mais de 50 castelos para defesa, contra as invasões tártaras, e inicia-se também a construção da primeira universidade da Polônia, a Academia de Kraków, que é fundada em 1364. A partir disso, também vão criando as traduções da Bíblia para o idioma polonês e também traduções dos Salmos de Davi para o idioma polonês. A partir de 1400, a Polônia acaba tendo uma reforma na universidade e cria-se a Universidade Jagiellonica, em homenagem ao rei Władysław Jagiellon. Ele era de 1386 a 1434. Nessa universidade aparecem vários estudantes. E nessa Universidade Jagiellônica é onde surge a figura de Nicolai Copérnico, que é um dos grandes astrônomos do século da Renascença. Bom, dessa maneira, a arte medieval polonesa ela surge muito influenciada pela arte produzida na Europa, principalmente a arte germânica, e o pincel de Witt-Strauss acaba criando cenas a respeito da história dos reis, as histórias das Bíblias e também as histórias dos grandes feitos no povo polonês. Assim, acaba-se que cria uma pequena renascença aos moldes não do renascimento italiano, mas uma renascença cultural que é possível durante o período gótico vigor na Europa. Então, a partir disso, cria-se também a geografia, cria-se a vida dos santos mártires, e aí acaba que tem a história de São Adalberto, um monge tcheco que acaba morrendo numa missão missionária tentando converter as tribos prussianas. E daí acaba que também tem a história de São Stanislav, o bispo de Kraków, que foi morto em 1079 por ordem do rei Boleslav o Bravo, o mesmo Boleslav o Bravo que lutou em sucessivas guerras contra as tribos Kipchaks ao leste da Polônia. Então, boa parte da história da Polônia é uma história ligada à religião. De maneira que a Polônia, no final, ela é um bastião do catolicismo até hoje na Europa Oriental. E é um dos motivos para as rixas sucessivas com os russos, Inclusive os poloneses chegaram a invadir o Kremlin, fizeram 2 czares, destruíram a cidade, incendiaram a Moscou e tentaram converter os russos à cristandade católica. E isso é um dos motivos até da rixa secular, mais grave inclusive do que a rixa entre ingleses e franceses. Bom, a partir disso a gente passa por uma história oficial, ela é criada na Idade Média, mas aos fins da Idade Média surge também uma literatura satírica e grotesca no sentido de feita por plebeus, não tendendo a fazer uma literatura de exaltação aos ícones, mas de falar de uma certa forma os aspectos da cultura popular, E a partir disso a Polônia também participa do Renascimento já em meados de 1400 e 1450, quando o arcebispo de Lvov acaba concedendo abrigo a um humanista italiano chamado Filippo Buonaccorsi, e ele era perseguido pela Cúria Romana, e sendo perseguido ele acaba sofrendo uma anistia depois do falecimento do Papa Paulo II, Assim, acaba que cria-se um ambiente cultural dentro da Polônia através desse Filippo Buonaccorsi, que se torna Kalimarcos, ou Kalimar, e acaba sendo um dos vetores da ciência e também da arte dentro da Polônia. A Polônia assiste um renascimento não tão forte quanto a da cultura italiana, mas ele acaba se tornando sensível
as transformações que acontecem na Europa, né? Trazendo inclusive arquitetos italianos para construir edifícios em Krakow. E a cidade que era antes gótica passa a ter edifícios também de matriz renascentista, né? Também se traz novos pratos, se traz novos vegetais. E a partir desse contato cultural das culturas germânica, italiana e a cultura polonesa, cria-se um circuito dentro do qual o centro da Europa tem intensas trocas comerciais. E a partir disso vai se desenvolvendo a Polônia, principalmente no reino de Sigismundo Augusto, né? Que põe fim à dinastia Jagiellônica e inicia a sua própria dinastia. A partir disso, também inicia-se a Idade de Ouro da Polônia. E a Polônia se torna um celeiro da Europa, produzindo boa parte dos alimentos, principalmente o trigo para a Alemanha, e também alimentos de víveres, né, seja carne ou suínos. Assim, a monarquia polonesa se torna uma república nobiliática, que é a República de Lublin, que inicia a primeira constituição dentro da Europa. Então, a Polônia acaba criando um sistema constitucional em 1568, transformando uma Commonwealth multinacional em que havia 4 línguas em vigor: o latim, o polonês, o ruski, o bielorrusso antigo, Belarus antigo, e o alemão. A partir disso, os sermões também eram celebrados em 4 línguas distintas: o latim da Igreja Católica, o eslavo eclesiástico nas igrejas ortodoxas, o hebraico das sinagogas e também era o árabe, porque havia súditos da coroa polonesa que eram de origem tártara, né? Dessa maneira, existem as minorias letã, lituana, prussiana, e também existe os tártaros, os armênios, os rutenos, que é uma minoria russa, os romenos e os eslovacos. De maneira que a polonidade ela é bilíngue e muitas vezes trilíngue. Então é muito comum na Europa como um todo as pessoas falarem 2 ou 3 idiomas, né? Com o fim da dinastia Jagiellônica, inicia-se eleições para os reis da Polônia. Então eles são eleitos dentro dos conselhos de nobres, e esses nobres acabam selecionando entre os pares para ser o rei da Polônia. Não tem um mandato vitalício e não é hereditário também. Então, a primeira vez que acontece de um rei ser eleito é o Henri Valois da França, que é da dinastia Valois. Posteriormente, acaba que o rei Valois abandona a Polônia e se torna o Henrique III da França. E a posteriori acaba trazendo também um outro rei, que é da família Báthory, que é Estevam, que veio da Transilvânia, terra do Drácula, e veio reinar a Polônia a partir de 1576 a 1586. A partir disso, cria-se também uma união entre o Reino da Polônia e a Lituânia, criando assim a República das Duas Nações, que acaba sendo a grande potência da Europa em meados de 1500 até 1650, né? Então, a partir disso, a Polônia se desenvolve como um dos pilares da cristandade no Oriente e uma das pontas de lança da Europa contra a cristandade ortodoxa da Rússia, né? A partir disso, a exposição feita sobre a Polônia se encerra até mais ou menos a Idade Moderna, e minha exposição inicia agora sobre a Rússia, e ela inicia-se com a Russkaya Pravda, né? com as crônicas de Novgorod. A gente tem que considerar que a Rússia inicia o seu processo de formação como Estado Nacional, como um contraponto à questão dos poloneses serem cristãos católicos, e como contraponto aos tártaros que são islâmicos, e assim vai. Os principados russos eles se consolidam diante a exploração dos vikings, né, os varengues, são os normandos vindos da península da Escandinávia,
e através dos rios da Rússia eles vão navegando até chegar em Constantinopla, onde fazem trocas comerciais. Constantinopla é o grande centro do comércio, o grande centro da cultura na Europa até meados do século VII, século VIII, né? Dessa forma, acaba que os varengues posteriormente acabam entrando em guerras com as tribos eslavas que passam pelo caminho, a questão de saque e tudo mais. Uma dessas tribos eslavas acaba convidando um rei varengue para resolver a tensão crescente que havia entre seus povos, né, que é o rei Rurik, que chega à Rússia a convite dos eslavos, cria a cidade de Novgorod. Posteriormente se inicia uma monarquia em que a casta varengue se torna o pilar da força da dominação viking. A partir dessa consolidação inicia-se as trocas comerciais mais intensas entre a Escandinávia e Bizâncio. Posteriormente há uma sucessiva ataque, né, das tribos eslavas contra os potentados vikings na região, e sucessivas guerras acontecem. Inclusive o filho de Rurik, Oleg, acaba nessas guerras atacando ao Planalto, onde fica a cidade de Kiev, onde existem a lenda que 3 irmãos também fundaram a cidade de Kiev. Mas enfim, Kiev acaba se tornando uma capital importante da cristandade ortodoxa. Há a conversão com Vladimir o Sábio, né, inclusive. E aí, a partir disso, inicia-se a Ruzhskaya Pravda, que é o primeiro código de leis da Rússia, e existe a consolidação de vários reinos. Conforme falece Vladimir o Sábio, os seus potentados eles são divididos em 4, e cada um fica em função de cada um dos seus filhos, né? Com o tempo, esses potentados vão entrando em guerra entre si. Essas guerras acabam separando ainda mais a Rússia, de maneira que a Rússia acaba sendo invadida facilmente pelos mongóis em meados de 1238 até 1240. Sobrevive só a cidade de Novgorod, que tem uma ligação mais próxima com a Liga Hanseática que realmente com o mundo eslavo. A cidade de Ryazan, Pereslav, a cidade de Kiev acaba sendo destruída, incendiada, e o centro da cristandade ortodoxa e da cultura russa acaba indo para Novgorod, até a consolidação de Moscou como uma potência emergente diante da dominação dos tártaros, e que em meados de 1340 se separa, acaba iniciando uma guerra feita pelo Dmitry Dondon, e acaba vencendo os tártaros na Batalha de Kulikov. Essa batalha acaba iniciando o processo de emancipação da Rússia diante ao domínio tártaro, que iria se encerrar com Ivan o Terrível, né? Dessa maneira, Ivan o Grande acaba trazendo um alargamento dos potentados do Principado Moscovita, e a cidade de Novgorod acaba entrando também no arcabouço do Principado Moscovita, sendo conquistado. Ivan o Terrível conquista também o potentado o Kanato de Kazan, e a partir do Kanato de Kazan ele também inicia uma campanha contra a República das Duas Nações, tentando tomar os domínios do Báltico e também a fronteira da Ucrânia, né? Eu já expliquei isso em outros episódios. A história da Rússia é uma história complexa. Uma história que ela é calcada pelas crônicas feitas pela igreja. Então, boa parte da história, por exemplo, do Alexander Nevsky, que entra em guerra contra as tribos, quer dizer, contra a Suécia, e acaba ganhando em 1240, e daí chama-se Nevsky em função da Batalha do Rio Neva. Também a Batalha do Gelo, em 1242, contra a Ordem Teutônica, em que os russos ganham, né? O povo de Novgorod ganha dos teutônicos. A partir disso, a dinastia Rurik, descendente de Rurik, acaba morrendo com a morte de Ivan o Terrível e dos seus descendentes. Muito embora acredita-se que Boris Godunov, que é o seu cunhado, tenha promovido a morte do seu último descendente, o Tsar Fyodor. Bom, isso é a consolidação da Rússia, que é um pouco mais atrasada que a questão polonesa.
E acaba que só depois de algum tempo, quando a dinastia Romanov acaba sendo eleita pelos boiados, que é o Conselho dos Nobres russos, acaba que escolhe uma família dentre todas as famílias nobres em que ninguém gostaria de ser o czar nesse momento, mas os Romanov, por sua estirpe e por a primeira esposa de Vão Terrível ser Anastasia Romanova, irmã do descendente Romanov, salvo me engano, Mikhail Romanov, e acaba que a partir disso a dinastia Romanov inicia o seu governo a partir da eleição em meados de 1612 até 1616, e é empossado Alexei, é o primeiro tsar, na verdade Mikhail, depois Alexei, tsar da Rússia. A partir disso, acaba que a Rússia se pacifica, viveu uma guerra civil sucessiva em função dos poloneses intervirem e tentarem converter a Rússia, destruírem Moscou e tudo mais, uma sucessiva rixa que existe até hoje. Se você vê, a Rússia inclusive cortou o gasoduto para a Polônia em função da guerra da Ucrânia. Bom, a partir disso a gente chega em meados de 1660, 1670 e o tsar Alexei falece. Tem um grande problema porque ele casa-se com uma esposa que acaba falecendo, depois uma segunda, que é Naryshkina, e a família Naryshkin acaba perdendo o seu poder e cria-se uma dualidade, uma monarquia de dois tsares, o tsar Fyodor e o tsar Piotr. Piotr, no final das contas, iria vencer, seria o dito Pedro Grande. Então, a Rússia se consolida como uma potência, como um império, como o título de imperador surge com Pedro o Grande. Então, a partir disso, essa exposição rápida é sobre os meandros do início da Rússia, né? A partir dessa exposição, futuramente irei fazer uma exposição sobre o tsar Piotr I, Pedro I, né? Dessa forma, agradeço a atenção e encerro a transmissão, estabelecendo que a história desses dois povos principais, tanto os russos quanto os poloneses, é uma história muito antiga. Então, a rivalidade surge em função desse circuito europeu ser muito próximo e acabar que ter rixas religiosas não auxilia em nada a pacificação da região. Os tchecos têm uma história à parte, é uma história que não depende nem dos russos nem dos poloneses, é uma história que surge na Boêmia e é um reino super importante durante o século XIII, do século XIV, e que acaba entrando no arcabouço do Sacro Império Romano Germânico. Então, a República Tcheca ela tem uma ligação mais próxima com o mundo germânico do que a Polônia e a Rússia, né? Bom, dessa forma eu encerro minha transmissão, agradeço aos que estiveram presentes e futuramente irei fazer uma exposição sobre Pedro o Grande, né? Por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nem seguir nossas mídias sociais, seja o Instagram ou seja o Twitter. Também temos o Spotify, onde haverá transmissão de áudio desse vídeo em questão e demais vídeos. Temos várias opções interessantes para vocês acompanharem aqui no canal. Muito obrigado e acompanhem agora o vídeo.